Vamos para mais um episódio número 6. Mais uma vez, agradecendo a presença do Gabriel Goucha, da Sheila Rocha. E hoje é interessante porque a gente tem alguns tópicos aqui. O primeiro deles é a FIFA, né, baixou uma regulamentação falando, né, sobre o futebol feminino. Temos a Catarina Macário, que eu não conhecia, não sei se a Sheila conhecia, uma brasileira americana, né, brasileira naturalizada americana, entrou aí no radar das notícias por um contrato de, pelo que foi falado, né, 40 milhões de reais. Temos a união da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, Futebol de Salão e da Liga, tentando melhorar um pouco aí a situação do nosso futebol, do nosso futsal, enfim. Temos um outro tópico interessante que fala sobre a força de vontade, que fala sobre a frustração, que diz que, enfim, isso pode ser treinável. E temos a explosão do futsal feminino em Portugal, que Gabriel vai poder falar bem para a gente sobre isso, que os números são realmente bastante interessantes em relação ao futsal feminino em Portugal. Eu acredito que em breve isso vai dar frutos lá em cima, no adulto, no profissional, enfim. Vai ter muita menina boa de bola, que o futsal é uma escola muito boa. Ok, tá ótimo. Vamos então para o primeiro tópico. A gente está falando da FIFA, né, que é o órgão máximo do futebol, e a FIFA decidiu que as seleções femininas precisam ter pelo menos uma mulher na comissão, seja treinador ou assistente. Essa é a notícia que saiu. E, Sheila, primeiramente, né, primeiras damas, e como é que você viu essa notícia? Qual a sua reflexão para essa regulamentação aí da FIFA, por gentileza? Eu fiquei muito feliz, sabe? Demorou, mas eles estão começando a caminhar em relação a mudanças, né, que precisam ser feitas no futebol feminino, até Sim. mesmo para a gente poder ter mais espaço, porque é difícil. É difícil para a mulherada. Eu conheço muitas que são competentíssimas, mas não têm oportunidade, né, porque eles sempre dão oportunidade primeiro para o homem, né? É raridade você ver mulheres comandando, é bem precário aqui no Brasil, principalmente. Então, eu vi isso foi muito satisfatório ler essa notícia também. E eu espero que seja mais uma de outras novidades boas que venham a acontecer, né, em relação ao futebol feminino. Tá ok. Gabriel, o que você percebeu aí em Portugal sobre essa notícia, né, do futebol feminino, que agora, né, obrigatoriamente eles querem uma mulher, seja treinadora ou seja assistente? Como é que você percebeu isso aí em Portugal, por favor? Antes de mais, boa tarde a todos que nos estão a ouvir e a ver. Bem, até está relacionado com um assunto que já tínhamos conversado num dos outros episódios, que é exatamente o acréscimo de treinadoras, portanto, mulheres do futebol feminino. Então, eu acho muito importante que esta regra, também como já tínhamos falado no outro episódio, seja imposta e não seja um apelo voluntário aos clubes, porque nós sabemos que se fizéssemos um apelo apenas, iria demorar muito mais anos, e se em alguns casos acontecesse, para que as pessoas pudessem implementar estas medidas. Assim, se é a FIFA, o maior organismo no futebol a nível mundial, a implementar, as outras federações e associações continentais e nacionais têm que também
implementar, e assim os clubes, mal ou bem, vão ter que o fazer. E quem vai ganhar com isso são as mulheres, que é o que nos importa aqui neste nosso canal. Portanto, acho que sim, acho que é muito importante. Já tinha referido também anteriormente que acho que faz mais sentido no futebol feminino, sobretudo, haver muito mais mulheres treinadoras do que homens, inclusive até treinadoras principais. Em Portugal, nós ainda mantemos um selecionador, tanto um homem como selecionador nacional do futebol feminino. Acho que já era a altura de ter uma mulher, até porque há bem pouco tempo também tínhamos dos maiores clubes, portanto o Sport e o Benfica e o futebol feminino, eram duas treinadoras que saíram e até foram para os Estados Unidos, mas há qualidade no futebol feminino aqui em Portugal, também no futsal, de outras modalidades, portanto eu acredito que sim, está na altura, há cada vez mais mulheres também a serem treinadoras, a serem árbitras, por isso acho que sim, acho que faz sentido darmos o exemplo logo a partir de cima, tanto neste caso foi a FIFA e também depois aqui espero que em Portugal, tanto a Federação Portuguesa de Futebol como a CBF no Brasil e por aí fora, possam também dar esse exemplo e dizer, olha, então, nossa selecionadora principal vai ser uma mulher, se quiserem ter homens na comissão técnica, têm, se não, também podem ser só mulheres e está tudo bem e acho que é esse o caminho para o futebol feminino. Tá ok, tá ótimo. Obrigado, Gabriel. Olha, eu fiquei refletindo sobre isso, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado quando tem essas palavras proibido ou a palavra obrigatório. Pode ser uma armadilha, igual concurso público, né? Eu, durante muitos anos, fui concurseiro e nas questões de concurso público, quando tem aquela coisa somente, somente, você tem que tomar cuidado que ali tá a armadilha, ali tá a pegadinha. Então, assim, na minha opinião, essa regulamentação é importante, é boa, mas ela pode se transformar lá na frente numa armadilha de fazer assim, ó, futebol masculino, só homem, futebol feminino, só mulher. Então tem que tomar cuidado para isso, porque a minha visão, eu gostaria, eu já falei isso aqui anteriormente, que o futebol se tornasse como é as Forças Armadas. Tem mulher pilotando avião, tem homem pilotando avião. Não interessa quem é que está dentro do avião, não interessa qual é o modelo do avião. Mulher pilotava avião presidencial até uns anos atrás. Tem mulher pilotando caça, que é um avião que custa milhões. A mulher está pilotando caça. Então, assim, o meu desejo é que o futebol se torne mais ou menos esse conceito das Forças Armadas. Tirando um detalhe ou outro, que obviamente tem uma diferença aqui, outra ali, que mais 97%, 98% de todas as funções é aberto, não tem essa coisa de só homem, só mulher, entendeu? Então, assim, eu gostaria que daqui a um tempo a gente tenha uma mulher treinadora comandando o time masculino lá do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, por que não? Se a mulher pode comandar a Petrobras, entendeu? Um clube de futebol movimenta dinheiro igual a Petrobras movimenta, igual o BNDES movimenta, igual aí em Portugal alguma estatal também movimenta milhões de euros. Então, e elas estão comandando, entendeu? E se elas comandam Petrobras da vida, né, que é uma das mais famosas no Brasil, que é bilhões de dólares, bilhões de euros, por que não pode comandar um time de futebol que tem 30 homens? Entendeu? Então, assim, essa é a minha opinião, que fosse dessa forma, entendeu? Então, eu fico sempre meio assim quando eu vejo esse negócio de é obrigatório ou é proibido, mas eu acho que é uma boa, mas mais importante do que isso é criar a cultura de que o futebol, assim como o business, ele não tem esse negócio de você pode, você não pode. Tem a qualificação, tem lá a certificação, tem que ter a formação Y. Tem a formação Y, ok, é isso. É assim que funciona numa Petrobras da vida e por que não no futebol, entendeu? Então, assim, acho uma boa, mas gostaria de ver mais coisas numa coisa mais natural, assim, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, uma coisa mais natural, sem forçação. Naturalmente, mulheres pilotam aviões,
mulheres também comandam empresas que negociam bilhões e não, por que não, também um time de futebol masculino. Então, essa é a minha opinião. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação a isso. Acho que é um assunto bem interessante, né? E enfim, as meninas que estão vindo, elas não sabem, né? Mas a gente está numa transição muito grande, porque essa semana eu vi na internet, talvez Sheila tenha visto, não sei, Gabriel, porque é uma coisa mais do Brasil, falando acho que é Márcia Taffarel, Sheila? Sim. Márcia Taffarel, né? Taffarel. Quer dizer, hoje, eu não sei qual é a idade que ela tá, mas mostrou, eu vi uma foto dela, acho que era de 82, ela jogando pela seleção brasileira. Então você vai vendo como é que o negócio, imagina em 82 a mulher que jogava futebol, entendeu? Então assim, a gente está num momento de transição muito grande. Qualquer coisa que seja para ajudar está ótimo, mas acho que é importante a gente fortalecer essa cultura de que é aqui, não é mais, é menos, não é isso, entendeu? Se vocês quiserem acrescentar, por gentileza. Eu vejo da seguinte forma, eu concordo com você quando você fala dessa obrigatoriedade, né? Que a FIFA impôs, mas infelizmente, se não for dessa forma, no momento, se não for dessa forma, não vai ser. A realidade é essa. Hoje, aqui no Brasil, no Brasileirão A1, nós temos, comandando times femininos, só 4 mulheres. Uma no Corinthians, uma no Atlético Mineiro, uma no Grêmio e outra no Palmeiras. Só 4, cara. 18 equipes. 4 só mulheres. Entendeu? Então, assim, infelizmente... é uma obrigatoriedade necessária, porque eles não dão espaço para a gente, é bem complicado mesmo, a gente pode ter até um currículo melhor que muitos homens, mas o fato de ser homem, eles já estão à frente, né? Para muitos é assim que funciona, então eu acredito que essa obrigatoriedade foi necessária no momento, cara. Eu espero que futuramente não tenha essa necessidade, né? Porque a gente sabe que tem bastante mulheres aí capacitadas para poder estar exercendo essa função. Não, tá ótimo. Sim, faz todo sentido. Perfeito. Gabriel, alguma coisa a acrescentar, por gentileza, aí em relação a essa... Eu só queria acrescentar que concordo em absoluto com os dois, porque são duas ideias que se complementam, ou seja, o que eu queria dar a entender, queria dar essa nota há pouco da minha intervenção, é que eu acho importante esta medida agora a curto e médio prazo, exatamente pelo que a nossa amiga Sheila disse. Sabemos que é suposto, na teoria, a sociedade que almejamos ser igualitária, mas não é agora, não é? E, portanto, por questões socioeconómicas era importante neste momento haver essa imposição. Mas depois também concordo em absoluto com o que o nosso amigo Igor disse, porque eu já há muitos anos defendo, isto até para questões políticas, e seja desportivas, seja do que for, que a questão das cotas, que nós temos aqui, por exemplo, em Portugal, não é? Tanto para o Parlamento, para a Assembleia da República, temos que ter mais ou menos exatamente o mesmo número de homens, o mesmo número de mulheres. Os governos não é obrigatório, mas normalmente por tradição também se tenta fazer mais ou menos o mesmo o número de homens e mulheres. O que é que eu acho? Eu acho que isso acaba, a longo prazo, atenção, por ser mais prejudicial para as mulheres por um aspecto. Eu não teria qualquer problema, se tivesse, por exemplo, a liderar um projeto, ou incluído do projeto, pronto, que tivesse quase tudo só mulheres e eu fosse o único homem ou um dos 2 homens. Porque isso queria dizer que, se fosse por competência, todas aquelas mulheres estavam lá porque tinham sido melhores do que muitos homens e também do que outras mulheres. E, portanto, acho que isso é benéfico também para as mulheres. Agora, quando nós impomos coisas, fica sempre esse amargo, não é? De, para aquela pessoa só está ali, e neste caso, por ser mulher. Ou então, havia 5 mulheres para aquele cargo, mas 2 podem ir e o terceiro cargo já tem que ser um homem. Já prejudicamos as outras mulheres. Eu sei, tenho que reconhecer, como eu disse, que na realidade o que acontece é muito mais o oposto, não é? Portanto, são as mulheres que saem mais prejudicadas do que os homens.
mas eu acho que para a sociedade que estava a dizer que almejamos no futuro, portanto a longo prazo, eu acho que estas regras depois devem ser suavizadas daqui a muitos anos, exatamente para ter o que o nosso amigo Igor disse, ou seja, mulheres que possam finalmente fazer a transição para o futebol masculino, não é? Portanto, possamos ver treinadoras no futebol masculino. Portanto, se aceitarmos treinadores no futebol feminino, temos que aceitar também no masculino. E, portanto, que haja mais essa igualdade depois, mais ou menos, nos cargos, porque acredito que cada vez mais vai haver mulheres com muita competência para liderar grupos de homens, e, portanto, é só uma questão de tempo até lá chegarmos. Então, era só essa nota que eu queria dar e acaba por ser um complemento das vossas duas opiniões. E só acrescentando ao que você falou, Igor, a Márcia Tafarel, ela mora muitos anos fora do Brasil. Ela está na Europa. Ela, a Cici, elas trabalham com futebol feminino aqui fora. Muitas meninas hoje, muitas treinadoras hoje, pensam em sair do Brasil para poder trabalhar fora, porque o mercado é bem mais amplo, né? É mais facilitado para a gente. Então, muitas brasileiras estão saindo do Brasil para poder exercer sua função fora dele. Sim. Faz sentido, infelizmente, mas assim, faz sentido, né? Acaba tendo que sair. Só complementando, às vezes, não estou dizendo que é isso, mas às vezes cria-se uma regra para ser tipo um cala-boca, tipo assim, ó, já coloquei uma regra que toda comissão tem que ter mulher, então agora para de reclamar e não enche o saco, tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, é só uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque se verdadeiramente houver o interesse em fazer as coisas se tornarem como é no restante, né, do restante laboral, vamos dizer assim, né, das outras profissões, das outras funções, desde não sei se diz uma pilota ou um piloto de avião, enfim, desde de uma diretora do Banco Central, enfim, uma estatal. Se verdadeiramente for essa a intenção, tem que se criar coisas que fortaleçam a cultura. Porque uma vez que fortaleceu a cultura, está resolvido. Entendeu? Uma vez que entrou na cultura, está resolvido. Você não precisa de regra. Mas, enfim, é aquilo. A gente está numa transição, vamos ver o que vai acontecer. Mas espero que seja isso aí mesmo. Está ótimo, perfeito, agradeço a contribuição de vocês. Vamos falar nosso próximo tópico. Catarina Macário, uma brasileira. Ao que parece, ela foi para os Estados Unidos, ainda muito jovem, não sei, por volta dos 18, 19 anos, alguma coisa assim. Foi o que eu tentei levantar na internet. Claro que não dá para confiar 100% na mídia, a gente sabe disso hoje em dia, né? Mas, ao que parece, é isso. Foi para lá jovem, bem jovem, naturalizou americana e estava jogando na Inglaterra, se eu não me engano. Foi o que eu pude levantar. E assinou um contrato de 8 milhões de dólares, que vai dar aproximadamente 40 milhões de reais. Quer dizer, uma coisa impensável se você falasse isso, sei lá, 5, 10 anos atrás, entendeu? Eu acredito que esse nível de contrato, assim, muito bom, não sei, brasileira, talvez só a Marta é a Cristiane, enfim, talvez alguém atleta desse nível, mas, né, me surpreendeu 8 milhões de dólares, né, para uma atleta de futebol feminino, uma brasileira. Eu acho que é um motivo para as meninas sonharem ainda mais, entendeu? Quem está vindo aí, a nova geração, 12, 13, 14, 15 anos de idade que está chegando aí. Qual é a sua... Não sei se você conhecia já ela, Sheila, tinha algum conhecimento sobre isso? Já tinha escutado falar sobre ela, sim. Acompanhava ela também nas redes sociais. Uma excelente jogadora que o Brasil perdeu, né? E se a gente tivesse um celeiro melhor para poder cuidar dessas meninas mais novas, nós não perderíamos tantas meninas para os Estados Unidos, principalmente. Perfeito, tá ótimo. Gabriel, ela jogava aí pela Europa, né? Aí tem uma competição muito forte, que é, assim como no masculino, a Champions League. Né? Acredito que ela, com certeza, jogou aí em algum estágio aí em Portugal, pela Champions e tal.
Qual a sua reflexão em relação a esses números? Porque surpreende, né? Isso significa que é uma questão de... É uma tendência, não vai retornar agora, não vai de 8 começar a ser 6, 3. Eu acredito que é o contrário, entendeu? De 8, daqui um ano, 6 meses, um ano, vai aparecer outra por 10, 12, e aí vai. Qual a sua reflexão, por gentileza? Bem, eu acredito que isto são notícias excelentes para o futebol feminino e para todas as senhoras que nos estão a assistir também e que possam ter este sonho, sobretudo as mais novas, de um dia serem jogadoras, que realmente o futebol feminino começa a ter valores bastante interessantes e concordo em absoluto como o nosso amigo Igor acabou de dizer, que de facto agora não se vai baixar, tanto como acontece no futebol masculino, não se começa a ganhar agora 8 e amanhã vai-se ganhar 5. Nem toda a gente vai ganhar 8, mas agora o 8 é o novo teto, quer dizer que quando aparecer uma jogadora que justifique, ela vai romper o teto e vai para 9 ou 10, e vai ser para si até daqui se calhar a 20 anos ou 30, estamos a falar com os nossos filhos ou netos e a dizer, olha, se sabes na altura era 8 milhões, 8 milhões, agora já é 20 ou 30, não é? Portanto, e é isto que nós queremos, passo a passo as coisas vão ser feitas. Acho extraordinário, aqui para euros dá 7 milhões, estava aqui a fazer uma conta rápida, dá mais ou menos 1.400.000 por época, não é? Só para terem uma noção, apesar de estarmos a falar de um palco mundial, ou seja, os Estados Unidos aqui é ainda o maior campeonato do mundo, onde há mais recursos no futebol feminino, mas para terem uma noção, eu ainda me lembro de há alguns anos atrás, em Portugal, no futebol masculino, nas melhores equipas, os jogadores ganharem estes valores anuais, ok? Apesar de ser Portugal não ser comparativo já nem falo da Arábia Saudita, mas a Premier League, La Ligas, Série A e por aí fora, mesmo olhando só para Portugal, que as equipas de orçamentos do futebol masculino chegam a ter quase 100 milhões por ano de orçamento, estamos a falar que agora há uma mulher que ganha tanto como se ganhava em Portugal ainda há alguns anos e que muitos jogadores ainda ganham isso. Portanto, estamos realmente a atingir patamares muito interessantes. Eu acredito que sim, acredito que este é o caminho. Não sou brasileiro, mas também tinha pena que uma jogadora destas que podia dar muito ao Brasil jogue pela seleção dos Estados Unidos, mas de facto é mais um dado que nos leva a crer que o Brasil, tanto como Portugal, mas sobretudo o Brasil, pela sua dimensão, pode dar muitas jogadoras de grande qualidade ao mundo e cabe à CBF agarrar, portanto, conversando com os clubes e investir, como já falámos noutros episódios, para que estas Catarinas Macárias, em vez de jogarem por seleções estrangeiras, joguem pelas seleções dos seus países de origem, se obviamente o desejarem, claro, e que possam dar muitos títulos futuros ao Brasil, neste caso, e a Portugal, se for o caso. Verdade. A Sheila falou um negócio que eu não tinha parado para pensar nisso, assim. O Brasil perdeu uma atleta, assim, de altíssimo nível, né? Não vi, tá, essa atleta jogando, não vi. Joga demais. Pois é. Ninguém é negociado por 8 milhões de dólares porque, né, o Brasil perdeu, né? Ao que parece, perdeu. Enfim, é o preço que se paga. É o preço que se paga, né? A menina com certeza estava aqui pelo Brasil. E aí, como é que vai ser? Vai ser, não vai ser? Teve oportunidade, o que vai fazer? Né? Infelizmente, é o preço que se paga. Enfim, perfeito. Vamos para o nosso próximo tópico. Eu vi isso aí na internet, não sei se vocês viram alguma notícia em relação a isso. Eu acho interessante que eles, né, ao que parece, vão se aproximar mais, vão agir, né, como uma equipe, né? Federações que gerenciam equipes agora vão agir como equipe, né? Então, tem a CBF com a CBFS, que é de futebol de salão, e a Liga Nacional de Futsal. Acho extremamente importante, porque, infelizmente, acredito que aí em Portugal, eu observo muito notícia aí em Portugal do esporte, do Porto ali, questões políticas, questões de decisões para o futebol de Portugal.
e vejo uma coisa assim muito triste. As pessoas não conseguem separar rivalidade de dentro do campo para fora do campo, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu acho... O americano tem muitos defeitos. O americano tem muitos defeitos, assim como o brasileiro tem muitos defeitos, assim como o português tem muitos defeitos. Mas a gente tem que assumir, tem que reconhecer que o americano é muito bom de business. Isso eles são muito bons, entendeu? Coisa para fazer dinheiro, eles são muito bons. E você vê o que eles fizeram com o UFC. O UFC, lá atrás, era uma coisa que quase eles chegaram a falir, não sei se vocês conhecem a história. Eles pensaram que não ia dar, chegou muito próximo a desistir, falência, enfim. E até que hoje é o que é. São bilhões e bilhões de dólares. Então, o que eles conseguem fazer? Quando a luta começa, os caras se matam. É uma selvageria. Mas quando a luta acaba, os caras normalmente se cumprimentam, apertam a mão, pô, obrigado, valeu, boa luta, gostei, foi muito bom e tal. E é isso. E no futebol, não. O futebol, os caras querem dar carrinho um no outro, no corredor, no saguão do hotel. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Assim, os caras não conseguem separar as coisas. Deixa a rivalidade dentro do campo. Fora do campo, vamos tentar o melhor para a coisa crescer, prosperar, avançar, desenvolver, para ter mais emprego, para ter mais clube rendendo, para ter mais oportunidades para todo mundo. Quanto mais cresce de forma sustentável, mais emprego, mais oportunidades para todo mundo. O que me interessa? Ter um clube no Brasil faturando ou com uma receita de R$1 bilhão e você ter um monte de clube que mal tem um pão com manteiga para dar para o atleta? Isso não me interessa. Eu quero... É melhor ter esse aí um pouquinho mais para baixo, todo mundo com uma condição boa, que a coisa floresce e vai ficar todo mundo numa situação melhor. Entendeu? Então, assim, eu espero que seja isso, né? Eles estão se unindo, então eles gerenciam equipes, agora vão trabalhar como equipe. Não sei qual é a sua visão em relação a isso, Sheila, por gentileza. Eu acho que vai ser... É importante, né? Essa união deles aí é importante, porque a gente tem aqui no Brasil o futsal feminino também muito forte, só que pouco visto. Hoje em dia tem algumas ligas, sabe, de futebol feminino, sub-15, sub-13, sub-14, mas ninguém sabe que existe. Tem muitas meninas que saem do futsal e vão para o campo, migram para o campo. Então, essa união deles é importantíssima, porque tanto o campo quanto o futsal precisam desse suporte, né? É todo um contexto que envolve o futebol feminino, que é o que você falou. Aqui no Brasil é dessa forma. É um clube que tem milhões e o outro que tem centavos. Tipo que, né? É grandiosa a diferença, né? Uma diferença que chega a ser assustadora. Então, eu acho que isso aí vai ajudar muito o crescimento também da liga de futsal, porque muitas meninas gostam de jogar o futsal. Eu, quando jogava futebol, não gostava muito, mas eu gosto de assistir o futsal. Acho que é um jogo lindo, bem jogado, toque de bola rápido. Só que para tudo isso, para você precisa ter uma estrutura, um mínimo de uma estrutura. E ressaltando também o que você falou com questão os caras não saber, fora de campo é outra coisa, gente. A gente tem que estar ali, se ajudar, estar de mãos dadas, tentando um ajudar o outro, levantar o outro, porque é dessa forma que nós vamos crescer, que nós vamos conseguir fazer com que o futebol feminino seja visto. Não é, eu joguei contra o seu time hoje, meu time ganhou, a gente teve uma discussão ali, aí acabou o jogo, a gente não se cumprimenta, não, sabe, não deseja boa sorte para o outro. Eu acho que não é dessa forma que funciona. E por isso que também os Estados Unidos está, né, muito à frente da gente, porque eles sabem trabalhar com isso. Verdade, verdade. Gabriel, eu me lembro de ver muito debate aí em Portugal, né, dos grandes, né? E também muito se fala da Espanha, Real Madrid, Barcelona. Então, assim,
qual é a sua visão para essa situação de fora do campo, né, termos um pouquinho mais de razoabilidade nas decisões e deixar o embate para dentro do campo entre os atletas? Qual a sua visão em relação a isso, por gentileza? Bem, e dividindo este assunto em dois, porque estamos a falar primariamente da CBF, portanto da união aqui das federações, e depois agora o assunto que o meu amigo Igor me perguntou, portanto começando por esse, eu há anos que falo sobre este assunto com várias pessoas e treinadores. Eu acho ridículo porque nós confundimos duas coisas, e ainda bem, porque calhou muito bem aqui o nosso amigo Igor ter tocado na questão do UFC, porque é uma boa analogia, porque nós temos que perceber uma coisa nas modalidades de combate, nas artes marciais, portanto, que as que dão mais dinheiro é o boxe e a nível mundial e agora o MMA, portanto artes marciais mistas, com o UFC à cabeça. E o que é que acontece? Eles vendem as lutas, ou seja, acredito, há uma pessoa ou outra que não gosta mesmo uma da outra, mas 90 e muitos por cento é entretenimento. Como os americanos, o business, esse negócio. E, portanto, uma coisa é nós, para vender um combate, estarmos ali e tu és isto e aquilo e aquilo outro, dentro do razoável, não é? Não vamos agora atacar as famílias, as pessoas, e portanto, mas depois acaba, estas cumprimentam-se porque elas próprias sabem que só estiveram a vender a luta, não é? E, portanto, isto é importante perceber que uma coisa é o campo, outra coisa é fora. Eu não acho, eu vou dar aqui uma visão meio do passado e do presente. Eu gostava no passado, quando era, por exemplo, numa rivalidade, portanto, estamos a falar mesmo rivais, que eu via, por exemplo, imagens em Inglaterra, do Manchester United com o City, e tínhamos o Phil Neville, o Roy Keane e por aí fora, estavam ali, mesmo que conhecessem o outro, não estavam ali a apertar a mão e a sorrir. Porquê? Porque o adepto que está a ver, vê, nós agora vamos entrar para uma batalha, não é para estar ali com sorrisos. Agora, como é óbvio, eu também não defendo o extremo oposto, não é? Que é chegar ali e andar-se a bater nos balneários e dar esse mau exemplo às crianças e toda a gente está a ver, porque o futebol é uma modalidade, e mesmo até os combates, como acabámos de falar, estão a lutar literalmente, mas no final cada um vai ao seu sítio e cada um volta para as suas famílias. Portanto, é uma modalidade, é para praticar e a seguir cada um vai à sua vida, não é nenhuma guerra, isto não é uma guerra, já são erradas por natureza, mas não é nenhuma guerra, ninguém se está a matar. Portanto, eu acho que o futebol aqui, e dando esse exemplo em Portugal, eu em Espanha, eu não concordo, mas eu consigo perceber, porque a Espanha é um país que nasce de conflitos regionais e mantém-se unido muito pela questão da coroa espanhola e por um sentimento que a seguir ao Franco, à ditadura, se tentou disseminar, não é essa questão da Espanha, mas a Espanha são na realidade vários países dentro de um só. E, portanto, quando é o Barcelona-Real Madrid, na realidade é o sentimento da Catalunha independente contra a capital que quer manter-nos aqui. Eu entendo, posso achar que, pronto, se as pessoas querem ser espanholas, portanto, devem deixar as rivalidades políticas de lado, mas há aí mais algo político além do futebol. Em Portugal acho completamente ridículo. Portugal, há quase 900 anos, é unido, o Brasil a mesma coisa, portanto, sempre foi o mesmo território, que foi menos, que foi mais, e percebo as rivalidades, percebo entre Estados que haja algumas rivalidades, mas sempre foi um país unido, sempre houve um sentimento de eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro, e somos unidos e vamos em frente. Em Portugal foi a mesma coisa, quer dizer, agora a ver, às vezes estas conversas, por exemplo, falou do Porto, eu acho que há um contraponto que a maior parte das pessoas que eu conheço e vejo está no norte do país, ali à volta do Porto, na área metropolitana, sente um orgulho imenso em ser português. Mas às vezes vejo na comunicação, tanto o Futebol Clube do Porto, alguns órgãos afetos, há alguma ideia de nós, norte, contra o centro, portanto já querem politizar, e eu acho que isso é que é errado, porque já estamos a extravasar numa altura no mundo, no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa, por aí fora, é que vivemos cada vez mais um extremar da sociedade. Estar a trazer a parte política para o futebol é que vai fazer com que tudo seja irracional. O futebol já é por si, às vezes, muito irracional, não é? Tanto os adeptos bebem um bocadinho mais cerveja, já querem bater uns nos outros e na polícia e por aí fora. Agora, se ainda trouxermos partes ideológicas e políticas e isso, cada vez vai ficar mais violento.
E isso não é de todo o objetivo no futebol. Portanto, isto é para praticar, é para nos divertirmos. Sabemos que quem perde nunca vai ficar com o mesmo gosto que quem ganha, mas umas vezes ganha, outras vezes perde. É assim a vida, no geral. Mas o final é, as pessoas acabam um jogo, vão conversar para o café, vão para o bar, vão beber, vão rir, vão estar com as famílias, e isso é que importa. E, portanto, eu acho que neste momento no futebol português até se vive um clima um bocadinho hostil, de aqui umas rivalidades que não fazem sentido. Depois já se está aqui por causa do Sporting, por causa da Liga dos Campeões que passou, fez um grande feito, agora tem um jogo em atraso, já se está, em vez de se pensar, e isto não interessa se é o Sporting, podia ser o Benfica ou o Porto, para mim é igual, é uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões, é a única neste momento, em quartos de final. Então, em vez de pensarmos, não, isto é bom, porque Portugal, esta época, já conseguiu a Liga ultrapassar a Holanda novamente. Portanto, daqui a 2 épocas já vamos ter novamente 2 equipas diretamente da Liga dos Campeões e uma terceira na pré-eliminatória. As pessoas, em vez de pensar, isto é bom para nós. Porquê? Porque hoje ganha, se calhar, não é garantido, claro, mas a maior probabilidade é o Porto vencer este campeonato, esta época. Mas amanhã pode ser o Benfica, portanto amanhã na próxima época. Então, se o Porto pensa, estou em primeiro, não quer saber se o terceiro vai à Liga dos Campeões, então se o Porto na próxima época ficar em terceiro, ia querer que o terceiro pudesse ir à Liga dos Campeões. Ou seja, deve-se deixar essas rivalidades de lado, pensar-se na parte maior, que é aqui a parte nacional, e acho que sim, devemos envolver nessa parte. Aqui sobre a questão do Brasil, eu por acaso, sou sincero, desconhecia, e até estranho, consigo perceber por lá está, pela dimensão geográfica do país que o Brasil tem, mas acho estranho porque em Portugal nós temos para o futebol, futsal e futebol praia a mesma federação. É tudo. E aliás, nem sequer podia ser de outra forma, porque se fosse de outra forma, o futsal e o futebol praia quase não existiam. Porque as verbas eram quase todas canalizadas para o futebol e o resto era esquecido. Então, se a Federação Portuguesa de Futebol, que até é das mais ricas do mundo, não tivesse o futsal e o futebol praia, nós também não teríamos sido campeões do mundo, que já fomos no futebol praia e no futsal. Portanto, acho que é correto no Brasil, na minha opinião, mas atenção, estou a falar com um português do outro lado do Atlântico, posso estar a dizer alguma coisa errada, não sei se a cultura brasileira se faz sentido fundir numa só organização federal, não sei que em Portugal faz sentido pela parte cultural, mas no Brasil, se isto for feito com o intuito verdadeiro de melhorar não só o futsal, como o praia, outras modalidades, dentro aqui neste caso são as 3 modalidades dentro do futebol e sobretudo o futebol feminino, que é o que estamos aqui a falar, sou de acordo, acho que faz sentido. Nós em Portugal depois temos a Liga Portugal, que gera o futebol profissional, mas está indiretamente sob a alçada da Federação, porque embora seja autónoma e possa reger os seus contratos, tem que cumprir os regulamentos da entidade máxima que é a Federação. Mas hoje em dia também já vejo ali uma rivalidade, mas não é suposto haver rivalidade porque a Federação é o máximo. Aqui no Brasil acho que faz sentido, e se puserem as rivalidades de parte e pensarem no bem do futebol, futsal, futebol praia brasileiro, acho que vai fazer todo sentido e acho que todos vão ganhar com isso. Talvez para uma menina hoje de 12, 13, 14, 15 anos, né, para você, atleta do futebol feminino, talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver comigo no futebol feminino? A questão é a seguinte, se não houver crescimento, se não houver prosperidade, se não houver avanço, os clubes vão ficar extremamente pobres ou vão deixar de existir. E aí você vai ter menos oportunidades, seja para mulher treinadora, seja para atleta. Entendeu? Então, às vezes, a gente não entende, acha que não, eu sou uma atleta de futebol feminino, eu tenho 16 anos de idade, o que isso tem a ver comigo? Tem muito a ver com você, porque se as coisas não avançarem, vai ter cada vez menos clubes, menos oportunidades de trabalho, menos oportunidades para atletas jogarem, e aí quantas meninas vão deixar de ter uma oportunidade de ser uma Macário da vida, entendeu? E quantas Macários a gente já não perdeu, não para os Estados Unidos, mas para o sistema que é cruel, que não facilita, que não abre as portas, e as meninas hoje estão, sei lá, estão dando aula na escola, poderiam ter sido uma atleta de futebol de alto nível. Entendeu, Sheila? Se você quiser acrescentar alguma coisa em relação, fica à vontade.
Eu só concordo plenamente com o Gabriel aí. Eu acho que tem que ter essa união, sim. Essa junção é importante, porque é através disso que o crescimento vai fluir melhor, sabe? Não só para uma categoria, mas para todas. Tem que ser todas, tem que ser num todo, porque do campo, do futsal sai atleta para o campo, e vice-versa, entendeu? Do beach soccer também sai. Então, acho que todos têm que ter a mínima condição. E aqui acontece muito hoje, o que você acabou de falar, Igor, que muitos clubes iniciam um trabalho, mas 1 ou 2 anos depois simplesmente acabam. Às vezes, até mesmo no próprio ano que iniciou, por falta de recurso, por falta de ajuda, visibilidade. Então, eu acho que essa junção deles vai dar um up, né, nessa questão de financeira e visibilidade para todo mundo. Perfeito, tá ótimo. É exatamente isso. Essa é a nossa expectativa, que eles consigam mais e mais, né, assim como eu dei o exemplo do UFC, deixar a rivalidade para dentro, né, do campo. E fora do campo, o objetivo é um só, crescimento. Vamos crescer, vamos prosperar, vamos avançar, porque, veja bem, se o futebol, eu falei isso aqui anteriormente, dentro do Brasil cabem 60 Inglaterras físicas e humana, sob o ponto de vista humano, eu acho que cabem 8 Inglaterras, alguma coisa assim, não me lembro agora o número, porque somos 215 milhões, né? Enfim, a Inglaterra, se não me falha a memória, são 30, 27, mas enfim, são muitas Inglaterras que cabem dentro do Brasil. E se a nossa liga, se o nosso campeonato, se os nossos clubes, ainda que os clubes regionais, tá, se eles não melhorarem, prosperarem, vai ficar cada vez mais difícil de ter novos atletas, porque vai oportunizar menos e vai ficar cada vez mais fácil para tirar. Porque se a Liga do Brasil for uma liga forte, você vai ter que tirar por 50 milhões. Mas se for uma liga falida, quebrada, tu tira por 20, não por 50. Tu tira por 10. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, para os países emergentes, né, ou para os países que estão atrás, vai ficar cada vez mais difícil segurar o seu atleta e você vai perder por menos. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho muitos treinadores africanos, até fazendo o canal que eu faço em inglês, converso com muito treinador africano, conversei com muitos. Eles tiram os atletas africanos de lá muito fácil. Porque qual é o campeonato africano forte? Entendeu? Em termos de prosperidade financeira, em termos de movimentação financeira. Então, 1 milhão de euros, pegou. Fácil, entendeu? Agora, imagina isso aí crescendo, ficando forte. Tu não vai tirar por 1 milhão de euros, entendeu? E aí, meu amigo, a gente também volta nessa questão da Catarina, né? Eu, quando fui jogar na Inglaterra, é o que você falou, o Brasil cabe não sei quantas Inglaterras dentro. Quando eu fui jogar na Inglaterra, há 20 anos atrás, eu fui para ganhar um salário de 20 mil reais. Então, assim, eu já fiquei, como falei, caramba, estou indo para um país realmente de primeiro mundo que vai me dar uma condição da qual eu não tinha nenhuma aqui no Brasil. Aí hoje a gente vê a Catarina assinando um contrato de 8 milhões de euros. Então, assim, essa crescente tem que continuar, a gente não pode estacionar. E para isso, eu acho que essa união deles, essa junção é necessária. Isso tem que existir, já era para ter existido há muito tempo, entendeu? Só que é o que o Gabriel falou também, tem que ter pessoas que realmente queiram fazer pelo futebol feminino, entendeu? Pessoas com boa índole, que vão saber usar o dinheiro que entra para eles, mas que eles muitas das vezes não repassam. Então, é disso que a gente precisa. Tá, acho perfeito. Ficamos na torcida para que as coisas avancem. Vamos passar para o nosso penúltimo tópico. A força de vontade é treinável. Isso eu gosto desse, né? Se você parar para observar, a profissão de militar, de soldado, é uma das mais antigas do mundo. Algumas pessoas dizem que é a mais antiga, outras dizem que é uma das mais antigas.
porque desde que o mundo é mundo, você tem conflitos, né? Então você teve que ter gente lá para lutar, né? E aí você tem uma descoberta, muita gente já desconfiava disso, mas agora, né, a ciência está... Se bem que, vamos ser honestos aqui, a ciência diz alguma coisa, é verdade até a página 2, porque o próprio professor, sempre gosto de citar ele, Rui Garcia, lá no Porto, Rui Garcia já dizia, existem 3 fontes de verdade, a ciência, filosofia e religião. A ciência é método experimental, filosofia é argumentação, religião é a fé. Então existem 3 pontos de verdade. A ciência dizia coisas nos anos 70 que hoje não diz mais, já não é mais verdade. Então, assim, a gente acredita, porque é a ciência, obviamente, mas sabendo, tendo a consciência de que daqui a 10, 20 anos pode mudar completamente. Então, hoje a ciência diz que a força de vontade, ela é como se fosse o seu músculo do braço. Você precisa exercitar a força de vontade. Você precisa... um ou dois episódios atrás, Sheila falou sobre mentalidade, Gabriel também falou sobre a mentalidade, e isso vai na mentalidade. Qual é a mentalidade dessa menina que hoje quer se tornar, quer seguir os passos, ser como se fosse uma nova Macário? Ela é uma menina que, ela não importa a circunstância, ela continua acreditando, ou ela vira logo vítima e quer pensa em desistir? Então, existe uma região no cérebro que ela, entre aspas, hipertrofia. E essa região está ligada ao que a gente chama de força de vontade. Então, por exemplo, o que diz é que são 2 vertentes. Você não quer fazer aquilo, mas você faz, entendeu? Ou você tem muita vontade de fazer aquilo, mas você não faz. Então, por exemplo, eu não quero sair para treinar, eu estou cansado, eu quero ficar na cama, mas você vai treinar. Ou, por exemplo, você atleta, poxa, eu queria ir muito, muito nessa festa, é o aniversário de fulano, é o pagode de ciclano, vai ser muito legal, vai estar todo mundo lá, mas amanhã eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Eu não vou. Então, assim, são 2 circunstâncias que você frustra a si mesmo, e isso você fortalece essa região do cérebro que está ligada à força de vontade. Acho que é bem pertinente isso, porque o futebol feminino, mais até do que no masculino, a menina que quiser se tornar uma atleta, ela tem que estar preparada para a frustração. Se ela, eu quero ser atleta, mas não, então assim eu não vou, não dá para mim, desisto. O masculino tem muita frustração, o feminino pior ainda. Essa é a realidade de hoje. Então acho que é interessante as meninas procurarem atentar para essa expressão chamada força de vontade, né? Então assim, Sheila, tanto pela sua experiência, que você, acredito, tenha sofrido muitas frustrações, como é que você reflete em relação a isso, principalmente para as novas meninas aí que estão chegando? Por favor. Olha, eu sempre fui, quando atleta, eu sempre tive uma mentalidade muito forte, muito forte. Então, eu saía para treinar sem querer. Se estava no período menstrual, eu ia assim mesmo, treinava. Não via nisso um empecilho para me impedir de estar fazendo aquilo que eu queria. Então, eu falo muito para as minhas atletas hoje, no pay, no gain. Né? Eu falo muito isso para elas, porque elas se sabotam demais. Muitas atletas hoje em dia são assim. Elas vivem se sabotando. E a ciência já comprova, né? Eu acho que quanto mais você treina, quanto mais você repete, mais possibilidade de acerto você vai ter. Isso aí não tem... Se você não treinar, você não vai acertar. Então, essa mentalidade as meninas precisam ter. Vou usar também uma frase que a Marta falou há uns anos atrás, chorar no começo para sorrir no final, né? Para as meninas
treinarem, buscar realmente aquilo que elas querem, se cuidar fisicamente, ter uma mentalidade boa. E muitos clubes hoje em dia também não oferecem, né, ajuda profissional também para as meninas. Eu acho também isso muito importante, porque muitas meninas têm muitos problemas que, às vezes, né, a gente desconhece, como treinador, como clube, desconhece. Então, isso aí atrapalha também, né, na questão da atleta. Hoje eu preciso treinar, caramba, mas eu não quero, hoje eu não tô legal, sabe? Eu não vou. E a atleta acaba não indo. Eu nunca tive esse problema porque, graças a Deus, eu sempre tive uma mentalidade muito focada, muito forte, então nada me impedia de fazer isso. E o que eu torço para que aconteça é que as meninas de hoje consigam também, sabe? Ter essa mentalidade, essa força de vontade de querer crescer, de querer cada dia mais progredir, né? Porque só assim elas vão conseguir sair do lugar, entendeu? Verdade, verdade. As meninas nos dias de hoje, elas precisam entender que se elas querem o cenário ideal para poder avançar, elas não vão ter isso, elas não vão avançar, entendeu? Então, na verdade, quando ela avança do jeito que for, esse é o cenário ideal. E a partir daí, ela vai fazendo, vai seguindo o rumo dela, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E muitas das vezes é isso que falta para elas, né? É essa força de vontade, mesmo sem querer ir, né? Não parar, não olhar para trás e seguir em frente, porque se não for dessa forma, vai ficar parada, vai perder espaço. Sim, sim. Vamos para o nosso... Não sei se para você saiu o Gabriel da tela, para mim saiu o Gabriel. Será que a gente consegue retornar o Gabriel? Algum problema de internet? Deve ser. Deixa eu ver aqui. Tecnologia está aí para isso, né? Para ajudar ou para atrapalhar. Verdade. Tá ótimo, vamos ver se o Gabriel retorna. Acho que ele está retornando aqui. Retornou. Peço desculpa, meus amigos, o telefone sobreaqueceu. Está aqui a dizer que estava a sobreaquecer. Acho que estava aqui numa zona onde o ar não estava a passar e então desligou automaticamente. E estava aqui à espera que ele deixasse essa parte para poder regressar. Não, Peço tá desculpa. Ótimo. Perfeito, tecnologia é isso aí mesmo. Tu tá ouvindo a gente bem? Tranquilo? Sim, sim, sim. Então, beleza. Então, vamos pegar a Sheila deu a reflexão dela. Por gentileza, a sua reflexão em relação à força de vontade, né, a mentalidade do atleta, que agora a ciência, né, tá batendo o martelo aí dizendo que realmente isso existe, não é lenda, enfim, verdadeiramente a pessoa tem que buscar ela mesma desenvolver a força de vontade dela, desenvolver aquele espírito de tá difícil, mas você tem que continuar insistindo, você tem que tentar o seu melhor. Qual a sua visão, por gentileza? Bem, eu acho que este é um tópico bastante interessante porque eu, nos meus treinos individuais, foco muito nessa questão do treino mental e apesar do cérebro não ser um músculo, é considerado um órgão, há uma parte do cérebro que funciona como um músculo, que é esta plasticidade neural, ou seja, como o nosso amigo Igor falou também, há uma hipertrofia naquela zona do cérebro que faz com que nós consigamos alterar alguns hábitos e conseguir criar aqui quase um músculo novo, tal como ir ao ginásio e fazer alguma coisa, esse músculo consegue ficar mais forte, mais rápido e, portanto, quando no futebol estamos a treinar no atleta a velocidade de reação, isso não é uma coisa que vem do corpo, isso está tudo aqui dentro, não é? Isso treina-se. Portanto, se eu estou a tentar fazer com que o atleta consiga pegar na bola, levantar a cabeça e analisar a jogada, isto é tudo aqui, não é o corpo, não são os braços que estão a mexer mais depressa, portanto, tudo isto se treina, e ainda bem que a ciência também veio provar este facto, porque as pessoas têm que entender que não sendo um músculo, mas funcionando como um músculo, o músculo mais importante do corpo humano, é o cérebro, a par do coração, pronto, os rins, portanto, mas para dizer que no futebol o jogo deve ser jogado sempre com a cabeça,
não é? E é como aquela frase do 90% de cabeça e 10% dos pés, não é? Se não estou em erro, que era do Cruyff. E de facto, eu creio que estes avanços na medicina, na ciência, vêm ajudar aos atletas, sobretudo aos mais jovens, perceberem que não, isto não é conversa de antigo e de velho, não, ali, não, o corpo deve ser trabalhado, sim, com certeza, mas é aqui que devemos trabalhar sobretudo, e se querem ter sucesso no futebol, também aqui sobretudo as meninas, devem trabalhar muito esta parte intelectual, a parte que realmente vai fazer toda a diferença no campo, porque uma atleta pode correr muito, pode saltar alto, pode chutar com força, mas se cada vez que lhe passamos a bola, ela recebe e chuta logo para qualquer lado porque não sabe bem o que fazer, isso não é uma jogadora que um clube queira pagar, como a Catarina Macari, queira pagar esse tipo de ordenados. Eles pagam exatamente, tal como no futebol masculino, por atletas que recebam a bola, levantem a cabeça logo automaticamente, olha, está ali 1, 2, 3, mas é aquela está melhor desmarcada, pumba, passe. Ou está ali o guarda-redes, está ali um espaço, remate golo. Portanto, é essa frieza que se procura, isto treina-se, portanto não é uma questão de, aquela pessoa tem talento natural, se ela consegue e eu não tenho talento natural. Eu percebo que o talento natural seja mais uma questão de educação e do meio ambiente. Se crescemos num meio onde, por exemplo, se o Neymar, não é? Ou o Ronaldinho, se o Ronaldinho, desde cedo, ensinar os filhos dele a jogar futebol, eu acredito que os filhos dele tenham mais talento do que outros meninos. Porquê? Porque há ali, desde cedo, um parente a ensinar truques, ensinar como é que se faz as coisas, mas só o talento, como já falámos nos episódios, não chega, e portanto tem que haver esse trabalho, e além do trabalho do corpo, tem que haver o trabalho da cabeça. Por isso eu acredito que sim, que isto são grandes descobertas, e para as meninas que nos veem e ouvem, prestem atenção, este é o caminho deste treino aqui em cima, que esse é o que vos vai dar um futuro, seja no futebol ou noutra área que queiram seguir. Perfeito, está ótimo. Para finalizar, meninas, né, atletas de futebol feminino, vocês serão frustradas, vocês vão ouvir o não, o famoso não, vocês vão passar por situações até de injustiça, mas isso faz parte e não pode, como é que se fala no português da rua, não pode chutar o balde por causa disso. Tem que manter, né, a sua mentalidade, o seu foco, manter o seu foco no que você quer para você, entendeu? Então, essa é a minha... Resumindo o que a gente conversou aqui em relação a isso, para as meninas, mantenha o seu foco, deu errado, mantenha o seu foco, não desista, siga em frente. Perfeito. Tá ótimo. Vamos para o nosso último tópico. A explosão do futsal feminino em Portugal. Eu vi essa notícia, achei interessante. É uma notícia que indiretamente está relacionada também ao Brasil, porque não apenas pela aproximação dos dois povos, mas porque Portugal é um destino muito comum, né? Tem muita menina no Brasil indo para Portugal jogar futsal, né? Então, eu acredito que as coisas lá estão, como a gente falou até alguns minutos atrás, né? Melhorando, prosperando, avançando, entendeu? Se tem a oportunidade é porque, né, as coisas estão melhorando. Vamos primeiro com o Gabriel, por ser a explosão em Portugal. Gabriel, a gente viu aí alguns números, né, do futsal feminino em Portugal, muito mais meninas assim, procurando, fazendo a modalidade. Qual é a sua reflexão em relação a isso, por gentileza? Bem, agradeço ter mencionado esse ponto, porque eu, se não mencionasse, eu ia mencionar que é de facto, e tem que se dar aqui, como se chama dizer em Portugal, a mão à palmatória, ou seja, tem que se dar o mérito a quem merece, que é o facto de, neste momento, Portugal, da sua população imigrante, a grande maioria, quase metade de toda a população imigrante em Portugal provém do Brasil, portanto são brasileiros. Mesmo que se considerem portugueses ou não, estão a residir em Portugal, e o que acaba, portanto, a longo prazo, e são famílias que trazem crianças, trazem jovens,
e isto acaba por ter um grande impacto, porque o Brasil, tal como Portugal, e como outros poucos países no mundo, tem uma grande propensão para o jogo da bola no pé, não é? Seja futebol, futsal, futebol praia. E aqui não podemos deixar de mencionar que se Portugal não tinha antes, desde há uns 10 anos, 15 ou mais, uma taxa de natalidade muito elevada, que justificasse dizer, não, isto é 80, 90% portuguesas nascidas em Portugal, isto é sangue e tal, todo aquele discurso. Não. Também é verdade que agora em Portugal os nascimentos, a taxa de natalidade tem subido, mas também se deve à população brasileira, e isso é bom, portanto, não só estreita aos laços entre os povos irmãos, mas ajuda a explicar porque é que agora há cada vez mais meninas nestas modalidades. E vejo aqui, por exemplo, o número, pela primeira vez, em Portugal, nas 3 modalidades em conjunto, da Federação Portuguesa de Futebol, ultrapassou-se as 20 mil praticantes. E isto é muito bom, porque vejo-se aqui que as associações onde há maior predominância são Lisboa, Porto, mas Braga, que sabemos agora, está a ter, e isto acaba por ter também um impacto no clube do Sporting Clube Braga, que é esse crescimento da população brasileira em Braga, especificamente em Braga, e portanto está a aumentar o número de adeptos do Sporting Clube Braga, estão cada vez a querer se denominar como o 4º grande em Portugal, e isto também se deve, lá está, à população brasileira, e acaba por ter esse impacto no futebol, futsal e futebol praia feminino. Por isso acho que são números extraordinários. Vejo também, e isto até me deixa bastante feliz, porque nós falamos, tal como fosse no Brasil, falamos às vezes dos estados no Brasil, por exemplo, que têm a maior predominância, os estados maiores, os mais ricos, mais população, mas nós não podemos esquecer os estados do interior. Portanto, os outros estados têm menos população, ou menos recursos, mas que também merecem as mesmas oportunidades. E aqui vejo que um maior crescimento a nível percentual até foi exatamente nas associações de Beja, que é o Alentejo, não é? E o Algarve, que normalmente é associado a quê? Toda a gente vai lá no verão, no inverno só moram lá as pessoas nativas, não é? Portanto, que são originárias e naturais dessa região. E, portanto, fico muito feliz destes números em Portugal. Vejo que, por exemplo, se estivermos a falar mais especificamente só do futsal, vejo aqui que há um crescimento só em uma época de mais de 12%. Imaginemos que nós temos um negócio, se nós crescêssemos 12% ao ano, não é? Eram métricas fantásticas e, portanto, 12,5% para ser exato, de um ano para o outro, acho que as mulheres estão de parabéns, o futsal feminino está de parabéns, e tal como o nosso amigo Igor já tinha mencionado anteriormente, o Brasil venceu na final Portugal, mas são exatamente países que estão a trabalhar muito bem nesse sentido, e acho que estas oportunidades, este crescimento serve exatamente para dar mais oportunidades aos jogadores no futsal feminino, e isto só nos pode deixar orgulhosos e que continue assim, que é para um dia estes 20 mil em Portugal se tornarem 40, 60 ou 100 mil, nunca se sabe, e que as coisas possam ser diferentes do ponto de vista social, como já falámos também anteriormente, que o estigma de mas a mulher quer jogar futebol, futsal, não é a mesma coisa. Não, deixem as mulheres se divertirem, deixem as mulheres fazerem o que gostam, não estão a fazer mal a outras pessoas, por isso acho que sim, o futsal, como o nosso amigo Igor já também referiu, sendo a especialidade dele também, é uma modalidade que até para uma transição para o futebol é fantástica do ponto de vista técnico e também mental. O campo é pequeno, as decisões têm que ser tomadas muito rapidamente, há muito espetáculo, um golo pode ser marcado do meio campo a qualquer momento, até o guarda-redes pode marcar golo. Eu acho que isto acaba por fazer com que muitas jogadoras do futsal feminino, mesmo que vejam, pronto, olha, não vou ganhar muito dinheiro se calhar no futsal feminino, mas como já venho desta base, posso ir para o futebol e já venho com outro tipo de preparação. Portanto, seja em que modalidade quiserem praticar, estes números são fantásticos e, por mim, continuem a crescer. Não, acho perfeito. Assim, por coincidência, né, os dois países que fizeram a final do futsal feminino, né, foi um jogo assim, qualquer um poderia ter vencido, o Brasil venceu, mas Portugal poderia ter vencido, porque você percebe que é tudo detalhe, a bola que entrou, a outra não entrou, mas foi muito nivelado, muito, muito nivelado. Acho que se o Brasil e Portugal jogassem 10 vezes, talvez ia dar um 5-5, 6-4 para cada um,
ia ser um nível muito, muito próximo do outro, né? E por coincidência, os dois países estão sempre formando boas atletas, né? E aí você vê o que eles pensam em relação ao futsal. Sheila, você é treinadora, né? Não sei se você tem ou se planeja ter alguma coisa de futsal para poder, principalmente para as meninas, as pequenininhas, de 8, 9, 10, 11. Como é que você vê essa situação aí do futsal, por gentileza? Eu fico muito feliz por Portugal, né? Esse crescimento, e ao mesmo tempo fico triste pelo Brasil, porque a gente volta lá no nosso. Um dos primeiros tópicos nossos, né? São atletas saindo daqui para ir jogar em Portugal. Porque justamente aqui no Brasil não tem essa estrutura, não tem esse apoio. Então, assim, eu, como treinador, eu trabalho muito com campo reduzido, porque eu acho interessante essa questão do raciocínio rápido, né, tomada de decisão. Eu acho que isso aí as meninas precisam ter, e isso geralmente vem do futsal. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não é difícil você ter uma quadra para você poder treinar as meninas, é muito difícil. E aí, o que acontece? As meninas já migram direto para o campo. Geralmente é isso que acontece, elas não têm aquela... Hoje em dia está tendo algumas ligas, começaram a ter aí sub-13, 15 de futsal, mas bem escasso ainda, entendeu? Com pouquíssimas equipes. E o que eu vejo é que eu torço muito, né, para que o Brasil consiga ter um pouco mais de crescimento em relação a isso, porque a gente está perdendo muitos talentos, né? Muitas meninas, e cada vez mais meninas saindo do Brasil para jogar fora, e daqui a pouco você ouve falar dela, ela já se naturalizou por outro país, entendeu? E aí a gente perde atleta, e essa relação do campo com o futsal eu acho essencial, cara, para as meninas terem essa tomada de decisão mais rápida, sabe? Sem ter que pensar demais com a bola no pé, já saber o que vai fazer, e o futsal ele passa muito isso para elas. É fundamental, mas a gente, infelizmente, a nossa realidade aqui é outra. Eu acho importante a gente grifar aqui, né, um detalhe. Não há problema nenhum das meninas irem jogar futsal ou irem jogar futebol em Portugal, ou na Espanha, ou nos Estados Unidos. Não tem problema nenhum de uma atleta sair do Brasil para ir para Portugal. O problema é ela sair do Brasil para ir para Portugal, porque no Brasil ela não tem nenhuma condição de florescer. Esse é o problema, entendeu? Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você tem imigrante da Coreia, você tem imigrante do Japão, e você tem imigrante da América do Sul, como eu. Então, qual é o problema? O problema é que eles não saem da Coreia e do Japão da forma que eu saio do Brasil. Entendeu? Eu saio do Brasil fugindo de uma situação de muita dificuldade, as coisas não avançam, não prospera, parece que tem uma âncora, e a âncora está debaixo do núcleo da Terra e nada consegue se mover. E o cara que sai do Japão, da Coreia, ele chega aqui nos Estados Unidos, imigrante. Então, o problema não é esse, o cara está imigrando, não. O problema é o porquê que você está saindo de lá. Então, por exemplo, aqui às vezes parece que a gente é contra da menina sair do Brasil e jogar em Portugal, e jogar na Espanha. Não. O que eu sou contra é as pessoas no Brasil que se agarram naquela âncora e não deixam a coisa prosperar, entendeu? Agora, fora isso, é perfeito, ela tem que ir, porque está na Europa, está em Portugal, vai jogar contra as meninas da Espanha, vai jogar contra a menina da França, vai jogar contra a menina da Inglaterra, vai jogar contra a menina da Irlanda, da Holanda. Olha que coisa maravilhosa, que legal. É perfeito, é bonito, é lindo. O problema é só o motivo, entendeu? Ela não sai do Brasil para descobrir novos ares. Ela sai do Brasil fugindo de um ambiente que praticamente tenta impedir ela de vencer ou de prosperar no futebol. Esse é o problema, entendeu? Então, assim, porque às vezes pode parecer que a gente é contra a menina sair do Brasil. Não, a gente não é contra. É igual a Sheila falou, a gente só precisa que tenha um pouco de condição
para a menina poder fazer as coisas dela no Brasil e, se ela quiser sair, beleza. Mas não fugindo, entendeu? Não. É todo um contexto também, né? Quando a atleta sai cedo demais do seu país, às vezes sozinha. Eu já passei por isso, é muito difícil. Não é fácil, não. A menina está em outro país sozinha, entendeu? Com pessoas que nunca viu antes, tendo que aprender a se virar, porque está buscando um sonho. E onde ela poderia estar buscando esse sonho no próprio país, né? Junto da família. E aqui no Brasil, isso aí não acontece. Você vê cada vez mais meninas querendo ir para fora, e é isso aí mesmo que elas têm que fazer. Elas estão certíssimas, têm que buscar o melhor para elas. Mas eu queria ver também, eu sonho em daqui a alguns anos, ver americanas, inglesas, vindo jogar aqui no nosso campeonato. O sonho é isso, mas a gente não, hoje a gente não vê. Né? Mas o desejo que eu tenho é ver também outras atletas de outros países vindo para cá jogar nosso campeonato. Exatamente, esse é o ponto. Não há problema nenhum da atleta sair do Brasil. O problema é por que ela sai, né? Ela sai praticamente fugindo de um ambiente que parece que está tudo lacrado, ancorado, né? E com cadeado para ela não avançar, não prosperar, enfim, não desenvolver. Esse é o problema. Perfeito. Pô, parece que perdemos o Gabriel de novo. O celular dele está superaquecendo, né? Que ele falou. É complicado. Tecnologia, celular. Tá ótimo. Bom, eu não sei se o Gabriel está retornando, mas, Sheila, a gente vai finalizando então. Tá, essa foi o nosso último tópico. Obrigado pelas suas palavras, pela oportunidade. Tá ok? E, enfim, a gente vamos avançando aí com o nosso programa. As meninas que assistirem, curte lá, compartilha, porque o nosso objetivo aqui é falar do futebol feminino, informações importantes e pertinentes para o futebol feminino. Tá ok, Sheila? Eu agradeço, meu amigo. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês também. E a gente vai cada vez mais tentando fomentar o futebol feminino com nossos tópicos, nossos assuntos, né? Que são assuntos relevantes e que as meninas possam nos assistir, né? E estar com a gente nessa aí. Tá legal, perfeito. Tá ótimo. Tá bom domingo aí para você. Um abraço. Um abraço.